Olá, estamos no JBR News desta sexta-feira. A semana chegou ao final e nós aqui direto de Brasília, sendo que Estevão Damásio está diretamente de Belo Horizonte, nas Minas Gerais, levamos até você este conteúdo que traz o bastidor da notícia que acontece na capital federal, mas como também o Estevão pode perceber o que reflete nas outras cidades do Brasil. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rodolfo Lago e, como dito, Estevão Damásio, fazemos esse conteúdo diariamente, que é chamado Podcast, para justamente de uma maneira rápida levar até você o que acontece em Brasília. Lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. E nessa sexta-feira, o que movimenta a capital do poder são pesquisas que saíram recentíssimas. E essas pesquisas mostram um quadro, no mínimo, curioso. Por quê? Porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, continua sendo o favorito para continuar na cadeira do Palácio do Planalto em 2022, ao mesmo tempo que a sua popularidade despenca, desce a ladeira vertiginosamente, como nunca visto antes. Essa é uma grande dúvida. Portanto, vamos a quem pode esclarecê-la. Começamos hoje com Rodolfo Lago. Rodolfo, nos conte um pouco aí desse cenário, no mínimo intrigante. Intrigante! Opa, tá contigo. Pois é, Alexandre, Estevão, nossos amigos aí, nossos seguidores que nos acompanham sempre, a gente agradece sempre muito essa audiência. Tem duas pesquisas aí recentes sobre que projetam cenários para 2022, todas duas divulgadas hoje. E elas mostram, a mais interessante é uma pesquisa que está publicada na revista Exame, feita pelo Instituto IDEA. Essa pesquisa é mais interessante, Alexandre, porque ela, além de projetar o cenário para 2022, ela também mede a popularidade do presidente. A outra pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas apenas apontou o cenário para 2022 sem perguntar sobre a popularidade atual do presidente. Então, vamos primeiro nessa pesquisa do Instituto IDEA para a revista Exame. Essa pesquisa mostra o Bolsonaro ainda como o grande favorito para a reeleição em 2022. Segundo essa pesquisa, Bolsonaro hoje teria 28% dos votos no primeiro turno. O ex-presidente Lula, se pudesse ser candidato, aparece com 16%. O ex-ministro Sérgio Moro aparece com 10%, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%, e o apresentador Luciano Huck e o governador de São Paulo, João Dória, eles aparecem ambos com 4%. Aí essa pesquisa projeta o segundo turno, quando projeta o segundo turno, mostra que desses nomes, o único que parece ter chance real de vencer o Bolsonaro, ou pelo menos ficar empatado com ele, é o Ciro Gomes, porque aí nessa simulação de segundo turno, de acordo com a pesquisa, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, teria 37% e o Ciro Gomes teria 36%. Então, é um quadro ainda que mostra essa força toda do presidente. Só que essa mesma pesquisa, Alexandre e Estevão, nossos amigos, ela mediu a popularidade do presidente. E aí, nesse caso, o presidente teve uma queda muito importante. Ele caiu de 41% de ótimo e bom para 35%. E o número de ruim e péssimo, Alexandre Estevão, passou de 36% para 38%, e é a primeira vez que o índice negativo é maior que o índice positivo. Então, ao mesmo tempo que o presidente aparece ainda forte para a reeleição de 2022, ele aparece com essa queda grande de popularidade. Então, o que isso daí parece demonstrar? Parece demonstrar que ele ainda é favorito para as eleições, porque as outras candidaturas ainda estão muito recentemente construídas, né? Então, diante aí de nomes que o eleitor ainda não conhece bem, ainda não sabe bem quem são e tal, ele aparece com essa vantagem, né? O Ciro Gomes, que aparece aí com essa
possibilidade de vencê-lo no segundo turno, a gente precisa lembrar que foi candidato em 2018, né? E que já em 2018 as pesquisas já mostravam que ele teria alguma chance de vencer o presidente no segundo turno. Então, aí, me parece, muito mais recall ainda, né, do que realmente um cenário para 2022, porque eu acho que ainda vai rolar muita água debaixo da ponte. A pesquisa do Paraná Pesquisas, que é só eleitoral, ela aponta um cenário um pouquinho semelhante a essa do Instituto Ideia, com mais vantagem. Ela mostra o Bolsonaro numa situação um pouco melhor do que o Instituto Ideia mostra, mas ela não mediu a popularidade. Por isso é que eu estou considerando essa pesquisa do Instituto Ideia, nesse momento, ela mais interessante. O Jardim, só perdão pela interrupção, mas é interessante porque em pesquisas há duas formas de fazer pesquisas. Isso conta muito. A primeira delas, em quem você votaria ou votará em 2022, sem apresentar os nomes, de forma mais espontânea. A outra é, desses nomes, em quem você votaria. Então, essa metodologia pode influenciar de um lado ou de outro. Não tem detalhes ainda dessas pesquisas, foram divulgadas hoje, mas essas metodologias são importantes. Esses dados que eu falei, Estevão, só para complementar, são de uma lista, né? São de uma pesquisa. Uma lista, né? Esses números aqui. Pois é. Se as metodologias chamam atenção, e de fato, Estevão Damasio e Rodolfo Lago, elas definem muitas vezes um direcionamento, não é que seja nesse caso, mas isso pode acontecer. Por um outro lado, tem um direcionamento da prática que ocorre no país que também faz a gente refletir. Porque desde que existe reeleição no Brasil, nenhum presidente deixou de ser reeleito. Pode até ter sido tirado do poder por situações que não vê o caso aqui a gente entrar, mas todos foram reeleitos, inclusive a última, que foi a Dilma Rousseff, antes o Lula e antes o Fernando Henrique, o criador da reeleição. Portanto, há que se observar bem de perto. E agora continue, Estevão, você já estava com a palavra. Com a lista apresentada, né, a pesquisa estimulada, eu acho que explica-se ainda mais essa distância do Bolsonaro para os demais, distância maior ainda, segundo o Paraná Pesquisas, porque, como o Rodolfo destacou, ele já está consolidado, né? O link dele com o eleitor, com a população, é bem mais forte do que outros que ainda estão tentando construir algumas pontes com a sociedade brasileira. Confesso que me surpreendi com a segunda colocação do Lula, né? Já que o Lula saiu chamuscado do pleito municipal, mas explica-se também, porque quando você olha a lista, quem é mais conhecido tende a atrair mais atenção de quem está respondendo a pesquisa. Então, se olha Lula lá, quem é mais à esquerda vai marcar o Lula. Mas é interessante, porque se não fosse estimulada, eu presumo que, por exemplo, o Ciro Gomes poderia até estar numa posição pior. O Dória poderia estar até numa posição melhor, porque o Dória está muito em voga hoje. Ele está muito na mídia hoje. O Ciro Gomes, embora tenha tido uma influência interessante no pleito municipal, especialmente em Fortaleza, e se coloca como um mentor, digamos assim, de uma possível aliança da esquerda, o Ciro Gomes não é tão conhecido, não tem tanto recall no sul do país, especialmente, né? No centro-oeste e no sul do país. Então, por isso é que eu pontuei que as metodologias são muito importantes para o resultado final. Mas, só para finalizar, Bolsonaro se consolida neste momento, porque tem o link com o eleitorado dele, está na presidência, ele tem o que mostrar, embora haja outro lado que ele tem o que ser mais criticado que outros. A economia em 2021, eu insisto em dizer, o comportamento da economia vai pavimentar ou não o sonho de reeleição de Jair Bolsonaro, economia indo bem, o que é desafiador, difícil, o Bolsonaro tem mais chance, a economia degringolando, ou o Brasil patinando na recuperação econômica, isso tem a ver com a vacina, as decisões do Bolsonaro na área da saúde podem miná-lo, e, por outro lado, João Dória está no páreo, Ciro Gomes está no páreo, e até o Luciano Huck.
e o ex-ministro Sérgio Moro, embora eu não sei também se essa pesquisa aconteceu antes ou não da divulgação do novo emprego do Sérgio Moro, né? Porque isso também foi muito explorado pela imprensa e poderá influenciar uma próxima rodada de pesquisas. Mas é um retrato bem realista. Eu acho que é um retrato bem realista do momento, viu, Jardim? Ela não pegou, não, né, Rodolfo? Não pegou, não. Isso foi anterior. Aí o Moro aparece na 4ª colocação, né? O Moro aparece, com 10%. 10%. Pesquisas nesse momento, claro, ainda está muito distante do pleito. Eu complemento a análise de vocês, excelente, tanto de Rodolfo Lago como de Estevão Damasio, com sempre aquela prática da vida diária, que é justamente o poder que tem a caneta presidencial. O presidente tem uma popularidade baixa agora, mas ele tem um poder de decisão muito forte. E não somente de decisão, mas de troca de benesses que a gente sabe que ocorrem na política. Portanto, a reversão de uma popularidade é possível. É possível. E a cadeira da presidência da República numa disputa à reeleição tem um peso maior do que a dos demais candidatos. Mas ainda tem muita água para correr debaixo da ponte e a gente daqui vai sempre observar. Chegamos ao final do JBR News desta semana, sexta-feira, dia 4 de dezembro. Lembrando a você que este conteúdo está sempre disponível no jornaldebrasilia.com.br, no site do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Um bom final de semana. Que coisa absurda. As nossas apostas. Estava deixando as apostas de hoje. É porque o nosso tempo está estourado. E aí eu acho que a gente pode fazer uma aposta comum que pode ser única, que é justamente convidar o nosso seguidor para o podcast do Imagem e Credibilidade. Quem que vai estar no podcast amanhã, Rodolfo Lago? A gente vai ter a editora de política da revista Isto É, escritora, autora do livro A Cruz Haitiana, a Yara Lemos. Eu acho que é imperdível esse podcast, né, pessoal? E aí, Estevão, o que você tem a dizer dessa entrevista? Foi ótimo. Eu acho que boas impressões bem interessantes e boas projeções para 2021. Imperdível. Portanto, a aposta de hoje é o podcast Imagem e Credibilidade, que sai todo sábado, feito como este conteúdo especialmente para você. Até segunda-feira. Tchau, gente. Bom fim de semana. Um abraço.